Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Estou aqui de volta. Este é o primeiro vídeo da primeira atividade, da atividade A101, né? AO01. Nós vamos então falar sobre o conceito de linguagem. Vamos aprender um pouco mais sobre esse fenômeno que é a marca do ser humano. O estudioso John Lyons, o linguista famoso, disse que a pergunta o que é linguagem é tão complexa quanto a pergunta o que é a vida, né? Então, imaginem só o desafio que é poder falar em poucas palavras, em um vídeo curto, sobre algo tão complexo. Mas vamos tentar, justamente para colaborar com vocês e com a nossa disciplina, no sentido de desvendarmos um pouco mais sobre esse fenômeno que muitas pessoas minimizam ou definem apenas e não se aprofundam. E no nosso caso aqui, como nós estamos no ensino superior, temos que aprender o negócio de maneira mais bonita, né? De negócio de maneira mais aprofundada. Então vamos lá. Linguagem. Eu costumo dizer que a linguagem é aquilo que nos separa das outras espécies animais que viveram, vivem ou viverão, arrisco dizer, viverão neste mundo. Mas por que isso acontece? Ora, nós relacionamos com o mundo de maneira cultural, enquanto as demais espécies se relacionaram, se relacionam e se relacionarão muito provavelmente de maneira natural. O que isso quer dizer? Algumas pessoas chamam esse relacionamento natural de instinto. Embora seja magnífico, seja linda a relação de muitas espécies animais com o mundo e com seus pares, de maneira até social, eles fazem isso com uma certa limitação, que é aquilo que os entendidos da área chamam de forma instintiva de relacionar, de viver, de ser. Podemos citar aqui como exemplo a questão das tartarugas, por exemplo, né? Quem é que pôs um GPS na tartaruga para ensinar ela o percurso que ela tem que trilhar para chegar até na praia, e na praia correta, e quem é que ensinou para ela a profundidade que ela tem que cavar para colocar os ovos? Porque se cavar muito fundo, a tartaruguinha que nasce não consegue chegar até a superfície. Se cavar muito raso, os predadores encontram os ovos e comem os filhotes. Então ela cava de uma profundidade específica para o filhotinho saber sair e conseguir sair até o oceano. Mas quem foi que ensinou para aquele filhote ali, tão pequenininho, que ele tem que cavar para cima, né? São coisas instintivas, da natureza daquela espécie. E o mais curioso é que depois aquela tartaruguinha pequenininha que conseguiu sair do ovo, conseguiu sair até a areia, conseguiu caminhar até o mar e nadar para o oceano adentro, volta depois de muito tempo fazendo um percurso que é longínquo, difícil. Então é um negócio magnífico, né? Se nós pensarmos também, né, como é que o guaxo faz o ninho dele e outro passarinho não faz o mesmo ninho? Como é que o João de Barro, né, que é o pedreiro da floresta, como diz a canção caipira, né, como é que ele faz aquela casinha e mais ninguém faz? Se um de nós formos tentar fazer aquela casinha do João de Barro, a gente vai ter um trabalho danado e olha lá que não conseguiremos fazer como ele faz. Mas ele faz. Tem uma passagem muito bela do texto lá do Karl Marx, filósofo alemão, em que ele diz, né, que algumas abelhas são tão magníficas na construção de suas casinhas, nas suas colmeias ali, que elas causam inveja aos arquitetos. Por quê? Porque, pense bem, o tanto que é bonitinho, né, se olhar aquele favo ali, aquela métrica exata, daquela forma geométrica que elas constroem as casinhas, né? Então aquilo ali realmente é de causar inveja, né? A produção, o trabalho com mel, aquela coisa, né, incrível que elas fazem. A própria comunicação que elas exercem de maneira natural com o voo delas para indicar a distância que está o mel, o alimento, eles têm especificidades de voos, até a maneira de voar para dizer a distância, se está mais longe, está mais perto. É muito massa, muito interessante e perceber a comunicação que existe. Porém, como
continua lá o filósofo, nem a mais brilhante das abelhas pode fazer aquilo que o pior dos arquitetos é capaz de fazer, que é construir um projeto, incubá-lo na sua mente e produzi-lo conforme está em sua mente, mas se der na telha, se der na ideia dele, ele muda aquele projeto completamente e constrói uma coisa que ele inicialmente projetou, depois ele muda o projeto, faz uma alteração, ressignifica e coloca aquilo de uma maneira completamente diferente da qual ele havia projetado. Isso nenhuma outra espécie foi capaz de fazer. O ser humano, a espécie Homo sapiens, tem por volta de 300 mil anos. Achava-se que era por volta de 150 mil anos, agora de um tempo para cá descobriram que é bem mais longínquo a nossa existência, que nós temos cerca de 300 mil anos. É demais pensar isso, é muito legal. Mas o que marca o Homo sapiens? Como o próprio nome diz, o homem com sapiência, com sabedoria, aquele que sabe, o homem que sabe. Os outros hominídeos que conviveram conosco tinham semelhanças físicas muito parecidas com a nossa, o traço de DNA muito parecido, mas dentro do cérebro nós recebemos, como se sabe por seleção natural, um elemento mágico que colocou-nos neste mundo de maneira diferenciada em relação às demais espécies e que nos deu a propensão a criarmos uma relação com nossos pares, uma relação com o nosso mundo, que é uma relação completamente guiada pela significação, pela ressignificação, pela mudança de tudo que nós pegamos na natureza, nós colocamos em nosso favor, em nossa maneira de ser. Então a natureza para as demais espécies é a própria natureza e nem se sabe se eles conseguem dar um significado estável para aquilo. Muita gente diz que a natureza tem só um significado para as demais espécies. Já para nós, ela tem significado e sentidos. Podemos pegar aí vários exemplos. A pedra, né, que é, digamos, um elemento frio da natureza e que nós pegamos ali na sua frieza da natureza que ela tem e ressignificamos ela. Então, primeiro damos sentido, depois ressignificamos, lascamos, polimos para fazer ferramenta, para fazer ornamento, para fazer ponta de lança, para fazer algo que nós usamos para melhorar a nossa condição de vida. Depois a própria ideia de pedra polida, que serve também como elemento estético mais adiante. A questão da caça em bando, com estratégias, a descoberta de que nós podíamos caçar, comer, de que nós podíamos caçar, comer, aproveitar os ossos como instrumentos, como ferramenta, para facilitar inclusive a nossa caça, porque um osso quebrado, ele tem um vinco, uma ponta muito mais afiada do que qualquer outra pedra. A madeira, por exemplo, também, que nós pegamos ela na frieza ali da natureza e desvendamos a madeira para outras várias significações, por exemplo, construção, porrete, lança, algo que nós usamos para navegação. Então, esse desdobramento da natureza é o que nós vamos chamar aqui, no sentido da teoria histórico-cultural, de cultura humana. Então, muito aquém de nós, as demais espécies que viveram e convivem conosco se relacionam com o mundo de uma forma natural. E muito além de todas as espécies, nós, seres humanos, nos relacionamos com o mundo de maneira cultural. Por que isso? Porque nós produzimos significado, nós produzimos sentidos e impregnamos isso na natureza e isso nos reflete de volta. Desde quando nós saímos das cavernas para as savanas, nós então criamos a ideia de horizonte. Essa palavra aqui tem duplo sentido. Tem o sentido de horizonte, né, encontro do céu com a terra, né, a abóbada celeste com o plano terreno, mas horizonte na ideia de perspectiva, daquilo que está por vir, daquilo que está por ser descoberto. O Homo sapiens é um homem de hermenêutica
de investigação, é uma espécie investigativa desde a sua essência, porque busca se descobrir também nessa relação com o lugar onde vive. Ele se descobre e se faz no lugar onde vive. Tudo que o homem entrou em contato, ele entrou em contato e deu significado, sentidos e perpetuação para o grupo e para as demais espécies vindouras, para as demais gerações vindouras daquilo que ele significou, ressignificou. Então é interessante demais porque o nosso cérebro ele consegue então significar, memorizar, ele consegue produzir um sentido que é de longo prazo para fazer com que ele possa ser relacionável, combinável, inclusive. Aí você tem um grupo social que descobre uma relação com a natureza de uma maneira e outro grupo social que descobre uma relação com a natureza de outra maneira. E esses grupos intercambiam e logo eles passam uns aos outros essa relação. Isso também não acontece com as demais espécies, só conosco. Se fosse arriscar assim uma definição de linguagem, então, de maneira ligeira, dá para dizer que a linguagem seria assim, uma faculdade cerebral humana, nos dada pelo processo de seleção natural. É um complexo conjunto de processos, de transformações cognitivas, cerebrais e físicas, que tem a ver com a nossa vida social e com o nosso sistema cognitivo individual. E nesse complexo conjunto é que residem as bases, então, para que nós pudéssemos produzir o pensamento, a memória, a consciência, aquilo que muitas pessoas chamam de racionalidade. O homem é um ser racional. Toda razão está baseada na linguagem. O alicerce da linguagem, então, seria... a linguagem seria o alicerce para que nós tivéssemos, então, a propensão, inclusive, depois a virmos a falar e a virmos a construir socialmente o que hoje nós conhecemos como língua, como línguas, porque nós temos diversas, múltiplas e diferentes línguas, né, nas várias formas de vida e de cultura que nós produzimos socialmente. Então, da saída das cavernas, da nossa solidão, para a nossa vida coletiva nas savanas e de lá para uma vida de caçador e coletor e depois bem mais adiantados como caçador, coletor e agricultor, domesticador de animais, criador de várias formas de relacionamento, de transformação da natureza, nós fomos transformando o mundo à nossa volta e com isso, nessa relação dialética do mundo à nossa volta, da vida social, transformando a nós mesmos. Um exemplo disso é a invenção do processo de manipulação do oxigênio para podermos falar. A fala é uma forma de transformação de nós mesmos, da mesma maneira como nós agimos impondo à natureza novos significados, nós impusemos ao nosso próprio corpo, ao nosso próprio físico, à nossa própria biologia, fisiologia, uma transformação e com isso afetamos demais a nossa cognição nessa relação. Se nós imaginarmos que o aparelho fonador ele é o maior dos aparelhos do corpo humano, né? São 32 peças, se nós somarmos aí com o aparelho auditivo, porque todo ele está em conjunto para nós podermos falar, é incrível como um aparelho de respiração se volta para fonação, como um aparelho de deglutição se volta para o aparelho de fonação. É magnífico isso.